Beleza? E o Endrick, hein? A partir de hoje, dia 21 de julho, ele já pode fazer valer o contrato que ele tem com o Palmeiras no time profissional. É um contrato assim que evidentemente o Palmeiras vê que é um jogador que não vai conseguir cumprir esse contrato de 3 temporadas, porque tem muita gente de olho no Endrick. Mas o Palmeiras tem um planejamento para esse jovem jogador. Com 16 anos agora, assinando um contrato profissional, trabalha até os 17, dos 17 até os 18, aí sim já pode ter uma transferência para a Europa, que é caminho natural. Então, nesses 2 anos, o Palmeiras tem um planejamento. O primeiro ano no profissional para ele ter adaptação, maturação, e aí depois, claro, evidentemente, o Palmeiras quer fazer um caminho para o Endrick mais ou menos parecido com o que aconteceu com o Gabriel Jesus. Performou, foi campeão e depois foi muito bem vendido. Fato é que o Endrick é um fenômeno do futebol, muita gente já está de olho, não só Barcelona, Real Madrid, mas tem principalmente os times da Premier League, United, Manchester City, Liverpool, ou seja, tem muita gente que já observa, que já pega números, que já acompanha, que já sonda o Endrick, esse jogador que gera muita expectativa não só no torcedor do Palmeiras, que aliás, nas redes sociais, a partir da meia-noite, virando para o dia 21, já estava comemorando o fato do Endrick já poder estrear, já poder jogar pelo time profissional de Abel Ferreira. É sem dúvida nenhuma uma expectativa muito grande e, por outro lado, todo esse planejamento que eu falo para vocês, tudo isso que o Palmeiras prepara para esse jovem jogador, o Abel Ferreira tem um cuidado redobrado. A gente viu, lembra do Mundial, quando tinha aquela pressão, tem que levar o Endrick, nem que for para passear, nem que for para estar junto com o elenco no Mundial de Clubes. O Abel foi bem certeiro dizendo, tem que tirar férias, vai para Disney e tudo mais. O Abel tem muito cuidado com o jovem, Ele é muito tranquilo e ele passa muita tranquilidade ou tenta passar tranquilidade nessa transição quando o jogador vem da base para o profissional. O Abel fala em formação de homens, não atropelar o tempo, tudo no seu tempo. Então isso vai ser muito visível quando o Endrick chegar e estiver literalmente nas mãos do Abel Ferreira para ele começar a iniciar essa transição para o profissional. Muita calma nessa hora, mas evidentemente todo mundo com muita ansiedade para ver essa joia no time profissional do Palmeiras e evidentemente aqui no Brasil a gente tem que aproveitar porque de fato não vai durar muito no futebol brasileiro o Endrick, já que tem todo esse acompanhamento, principalmente dos gigantes do futebol europeu. Tomara que o Endrick consiga, A gente fica naquela expectativa, a gente que gosta de futebol fica na expectativa de ver esse garoto brilhar no Palmeiras. A partir de hoje começa a era Endrick no futebol profissional do Palmeiras. Seguindo no Palmeiras e seguindo sobre mercado, daqui a pouquinho eu vou falar sobre um outro jogador aí. Será que o Palmeiras tem interesse no Paulinho do Leverkusen? 22 anos, jovem jogador de base, começou muito bem no Vasco, está no Bayer Leverkusen no último ano de contrato. Muitos clubes, a gente vê o noticiário principalmente de Vasco, de Botafogo, tendo interesse nesse jogador. O Paulinho tem mais um ano de contrato com o Bayer Leverkusen. Tem a expectativa dele sair de graça, mas isso é daqui a um ano. Então, muitos clubes estão de olho num possível retorno desse jogador ao Brasil. Evidentemente, o Palmeiras avalia o Paulinho muito bem. O Paulinho esteve sim no radar do Palmeiras, de análise, de observação e tudo mais. A análise de mercado do Palmeiras é um departamento que funciona bem e mapeia jogadores no mundo inteiro. Então, o Palmeiras sempre teve ali no radar o Paulinho, sabendo inclusive fim de contrato, possibilidades e tudo mais. Porém, o que eu trago de informação, e isso eu falei com uma fonte assim muito certeira que eu tenho lá no Palmeiras, que me disse o seguinte, que o Paulinho foi oferecido ao Palmeiras. Houve assim um contato no sentido, Paulinho está aqui, interessa, existe uma possibilidade, e evidentemente o Palmeiras prontamente ouviu o fato do Paulinho ser oferecido, mas no momento inviável para que o Palmeiras pensa hoje em dia de contratação. Teria que ser um empréstimo? Será que o Leverkusen liberaria um empréstimo no último ano de contrato para contratar esse jogador em definitivo?
Tudo bem que a multa cai a partir do momento em que o contrato está no fim, o Palmeiras não viu interesse e possibilidade de gastar o dinheiro alto para contratar o Paulinho nesse momento. Ainda mais que o Palmeiras acabou de contratar o Merentiel e o Flaco Lopes, que aliás estão à disposição do Abel Ferreira para o jogo de hoje contra o América Mineiro lá em Belo Horizonte. Então o Palmeiras viu que nesse momento não é um investimento que tem que ser feito. Evidentemente, se o jogador sair de graça, daqui a um ano, a coisa pode mudar de figura. Mas também o Palmeiras tem a consciência de que o jogador tem muito mercado na Europa. É um jogador que no Leverkusen todo mundo conhece, um jogador que vai para a seleção de base, é um jogador muito jovem ainda, ou seja, tem muito mercado. Fica aí a curiosidade de que de fato o Paulinho foi oferecido ao Palmeiras e num primeiro momento o Palmeiras até já tinha mapeado a possibilidade do Paulinho. Não é algo que vá acontecer, pelo menos me garantem que nada acontece nesse momento e nem deve acontecer nessa janela entre Palmeiras e Paulinho. Quem sabe mais para frente, mas que é um jogador muito bem avaliado no clube, isso vocês podem ter certeza. Beleza?